で戦い抜いたという男の名はヒクソン・グレイシー。O vencedor sempre pode ter uma chance de perder. E o perdedor pode ter sempre uma chance de ganhar. Com certeza, eu não vejo um problema que não possa ser resolvido. Eu acho que a solução do problema, ela depende sim de uma boa estratégia e de um strong spirit. ヒクソン・グレイシー、無敗の法則の真実とは。グレイシー柔術を教えるに出ることを目的としていないという。 Olha, não exatamente. Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma parte do meu serviço que eu comecei a me motivar agora. Porque a minha fase de lutador acabou. Eu me vejo agora como um exemplo para as futuras gerações. E é importante que dentro dessa missão eu exponha alguns pontos, porque na verdade o que faz o vencedor é a maneira com que ele pensa. E é exatamente isso que eu quero botar no livro, é a minha estratégia de pensar para resolver os problemas, porque
Todos nós temos problemas, todos nós sentimos medo, e a maneira de resolver isso é que a gente está tentando botar nesse livro. Eu vejo que, para mim, é importante que eu encare os meus objetivos com muita racionalidade. Em outras palavras, eu desejo uma coisa, e esse desejo é baseado no que eu acho que é bonito. A partir do momento que eu continuo elaborando essa estratégia para conseguir isso, eu estou trabalhando nisso. Mas se aquele desejo, se aquela visão que eu tenho, ou eu vejo que ela desistiu, ou eu vejo que é uma causa perdida, ou eu vejo que aí eu vou ser fraco se eu continuar sofrendo em cima desse problema que já não tem mais solução. Então, enquanto eu tenho uma chance, eu estou botando 100%. Quando eu vejo que eu perdi, a minha direção, o meu organismo, a minha vida, a minha felicidade não está em sofrer aquela perda. Está em buscar uma nova direção para uma nova vitória. Não só para mulher, mas para tudo na vida. Não adianta chorar quando o saque já caiu no chão. もう酒がこぼれてしまったらもう泣いても意味がない。はい。もうそれ。どのような方に影響を受けたの？ Meu pai. まあ父親ですね。エリオ・グレイシス先生。偉大なる父親。はい。グレートメッシュでやるね。ヒクソンの父エリオは世界の格闘技のRealmente, né, é verdade o fato de eu ter ganhado mais de 400 lutas. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa competitiva no sentido de que tudo para mim tem que ser bem feito. Eu não gosto de fazer nada mal feito. Mas o movimento mestre que dominou a minha motivação sempre foi o amor. O amor pela minha arte, o amor pela minha família e pela minha tradição. Esse sentimento, que é um sentimento bom, foi exatamente a força que criou a minha contínua escalada para o combate. Com relação ao confronto, eu não gosto da luta em si, mas eu gosto de vencer e eu gosto de poder me sentir orgulhoso de ter feito um bom trabalho. Então a vida me botou numa posição que, para eu me sentir feliz, eu tinha que vencer batalhas. Não existia uma obrigação, existia uma missão. Eu acredito que, para eu me manter no topo, não é uma razão, foi uma combinação de razões. Evidentemente, eu tenho um talento, evidentemente, eu tenho boa técnica e, juntamente com isso, eu tive um amor, um sentimento de felicidade de estar envolvido com isso, que me motivou a continuar treinando forte e, mesmo estando no topo, que normalmente é muito difícil para alguém continuar melhorando, eu sempre me botava em condições que me fizessem ter que melhorar.
O verdadeiro guerreiro, ele tem que estar confortável sob pressão. E mesmo quando eu me sentia cercado de oponentes dentro da minha academia ou training partners que não me exerciam a pressão que eu precisaria para melhorar, eu reduzia o meu potencial, ou amarrando um braço, ou dizendo o que eu ia fazer, ou marcando um tempo mínimo para que eu pudesse ganhar dentro daquele tempo, para que a pressão fosse constante, até treinando com pessoas que normalmente seriam fáceis de vencer. Às vezes eu marcava um tempo de 1 minuto para ter que ganhar, e se eu passasse para 1 minuto e 10 segundos, eu ficava louco de raiva porque eu sentia que eu perdi. Então, muito embora o grande público nunca tenha me visto perder em competições abertas, eu praticamente arrumava um jeito de estar convivendo com a derrota quase diariamente. Porque é tão negativo para o vencedor ficar confortável como vencedor, como para o perdedor se sentir que ele não tem chance de ganhar. O vencedor sempre pode ter uma chance de perder. E o perdedor pode ter sempre uma chance de ganhar. Porque exatamente como eu me senti a minha vida toda como um vencedor, eu tive sempre que refazer a minha estratégia para continuar vencendo. Vencer não é um estado constante. Vencer é um estado mutante. Não exatamente. Mas a afinidade comum que existe é o sentimento da espiritualidade do Bushido. Eu acho que antes de eu saber o nome Bushido, eu já praticava, eu já me integrava com esse sentimento. E é um sentimento que envolve muito a capacidade de entregar a vida, de respeito, de consciência. Por outro lado, tem uma parte que eu discordo, que é o fato de você estar a serviço inquestionavelmente. Quando você vive seguindo um padrão que você tem que, do começo ao fim, seguir aquele formato sem alterações, você entra dentro de uma rotina que dificilmente vai te trazer essa complexibilidade e essa felicidade total. Dentro da cultura japonesa, muitas vezes a pessoa se sente obrigada a se manter dentro de um padrão, de um emprego, desde o começo até o final. Se ele resolve sair no meio, ele praticamente perde a cara, perde a face, ele se sente meio que fazendo uma coisa errada. É uma questão a pensar, o que vale mais a pena? Dobrar o trabalho para um lugar que seja 1h30 mais longe da sua casa, vai dobrar o salário, né? Então você vai ganhar o dobro, mas vai perder 3 horas do seu dia, que você podia estar brincando com seu filho, que você podia estar fazendo um esporte. No final das contas, você tem que ver o que vai valer a pena. Porque a vida é rápida e você não pode pensar e fazer as coisas que você tinha 20 anos quando você tem 50, porque você já não vai ter mais outros 30 anos para viver. Então você tem que, às vezes, reduzir o trabalho, reduzir o gasto, viver mais simplesmente, mas ter muito mais qualidade de vida.